Lula tem motivos para comemorar o 1º de maio? Vamos falar do 1º de maio? A direita está toda aí nas redes. Olha aí, você falou que ia fazer, não fez, olha que... E o ato também não tinha tanta gente assim e tal. Eu acho que teve gente que falou, vamos ao cinema, vamos namorar. Acontece, né, Bruno, às vezes. Vamos namorar. Não vou ao ato, tudo bem, o ato tá lá, tá ótimo, tá excelente, mas vamos namorar, enfim. Ele reuniu ministros, aliados, um ato convocado pelas centrais sindicais ali no estádio do Corinthians, estacionamento do estádio do Corinthians, né? Enfim, reuniu ali pessoas, o Lula falou à vontade, assinou 2 decretos durante o ato, né? O primeiro que atualiza a tabela progressiva de isenção do imposto de renda e o segundo foi um convênio para regulamentar regras para trabalhadores e trabalhadoras domésticos. A partir de hoje, quem tem renda de até R$ 2.864 mensais terá isenção total de imposto de renda. Olha aqui, houve vários momentos durante esse evento, nós falaremos aqui com trechos de vídeos, né? Agora eu quero deixar claro aqui alguns pressupostos. Vai, Beni! Vai, Beni! Vai, Beni! Ninguém precisa ser petista, nem isso, nem aquilo, nem nada. Como, aliás, eu não sou. E os petistas sabem muito bem. Para chegar à conclusão de que a principal tarefa dos governos, e aí tem que ver em que prazo e com quais medidas, é sim minorar a vida dos que sofrem. É sim atender aqueles que têm menos. É sim promover... Olha que eu vou ser bem preciso. Promover a redução, permanentemente a redução das desigualdades e das injustiças. Se não, Bruna, governo para quê? Nossa, depois que você se converteu ao petismo, deixa de ser bobo, meu filho, minha filha. Não me converti, não. Isso eu sempre pensei. Qualquer que fosse o governo. Essa é a principal tarefa. É que, às vezes, tentando fazer isso, governos fazem coisas atrapalhadas, que dão resultado contraproducente. Mas essa tem de ser a tarefa. E sabe por que tem de ser? Porque essa altura, o cara já pode ter falado assim, aí, tá vendo? Imagina, a principal tarefa do governo é promover o desenvolvimento. Não me diga, não, também acho. Promover o desenvolvimento, mas para que o desenvolvimento? Pelo desenvolvimento? Não, olha, quando eu vejo o desenvolvimento, olha bem, é uma estátua o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Ô Bruno, ou o desenvolvimento é o desenvolvimento que serve às pessoas, eu sei lá o que é. É o desenvolvimento por si? Existe o Deus desenvolvimento? O altar do desenvolvimento? O desenvolvimento é para as pessoas. Não? Acho que é. Mas é evidente que aqueles que estão numa posição econômica mais vantajosa tenha construído isso, tenha herdado isso, tenha herdado mais construído, não interessa. Mas você pega num dado momento, elas estão lá naquela posição. É claro que os ricos precisam de menos governo do que os pobres. Ou não? Não é? Porque dependem menos. Mas, curiosamente, quando você pega curvas de renda e de concentração de renda, muitas vezes, sabe quem é que tem mais acesso aos benefícios de governos? Voglio bene, Bruna, os ricos.
Os ricos. Então você pega artigos de economistas, de pensadores, política do salário mínimo. Olha o desastre que a política do salário mínimo promove com as contas públicas de valorização real do salário mínimo. Porque a valorização real do salário mínimo incide na Previdência e aí então você tem gasto. Tudo certo, tudo bem. Realmente provoca gasto público. Mas antes de mexer na política do salário mínimo, não tem nenhum outro lugar para mexer, não? É mesmo? Nós vimos ontem, renovado o tal do PERSE, o programa para a área de entretenimento, não sei o que tal, uma desnecessidade, um absurdo. 15 bilhões. Que é gente que tem acesso ao governo. É gente que tem caminho. Nós vimos o negócio da desoneração de folha das prefeituras, a confusão que deu, que está dando. O esforço do presidente do Senado para pagar quinquênio para o topo do funcionalismo público. São muitas as formas que os endinheirados têm e os lobbies têm de ter acesso a dinheiro público, de ter acesso ao governo. Mas qual é a forma que os pobres têm? O que é que eles têm deles realmente? Como é que eles conseguem isso? Uma das pequeninas formas, e eu sei que custa dinheiro público, mas vamos ver quanto custa realmente no endividamento? É a valorização real do salário mínimo. Valorização real do salário mínimo que fez a economia crescer, que fez o desemprego cair. Também. É o programa de renda. Mas tudo isso é tão pouquinho. Mas tudo é tão pouquinho. Então vamos pensar as grandes questões? Não, eu acho necessário. Será? O Lula falou de algumas conquistas hoje do governo dele. E eu não quero aqui ficar, não, eu quero saber se são verdadeiras ou não. Os bolsonaristas estão nas redes sociais dizendo tudo mentira. É mesmo? Então vamos ver se é tudo mentira ou não. Aconteceu uma coisa importantíssima hoje. Uma agência de classificação de risco botou a nota do Brasil em perspectiva positiva. Nós vamos ver o que significa. Por que será que o estrangeiro, olhando para a economia brasileira, está olhando para a economia brasileira com olhos muito mais positivos do que, por exemplo, a imprensa brasileira na média? Ou aqueles na imprensa que escrevem sobre economia? Por que tem tão poucos professores opinando sobre economia e tem tanta gente do mercado opinando sobre economia? Professor quase nenhum. Que é realmente neutro. Não, eu vou querer saber. Eu vou querer saber se aquilo que o Lula está falando é verdade ou não. Se aconteceu ou não. E com que compromisso ele foi eleito? Ah, mas a popularidade dele não está tão boa assim. Bom, não é o único. A economia americana está num ciclo de prosperidade inédito e, no entanto, está difícil também, mas isso é outra coisa. Não sei se vai mudar, não sei se... Eu quero saber se é verdade ou se é mentira. Agora, eu nem vou abrir por aí, não. Eu vou abrir com a bronca que o Lula deu, né? No ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, que foi quem respondeu ali pela parceria com as centrais sindicais para a organização desse ato. Não tem uma estimativa, eu não vi em lugar nenhum uma estimativa de pessoas, mas o Lula não ficou muito satisfeito, não. E deu bronca em público. Solta o vídeo aí, vai lá.
O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Outro dia uma pessoa, porque Bruno, às vezes quando alguma coisa dá errado, eu falo aqui, eu falo em público. Deu errado, não adianta a gente fazer de conta, né? Quem está assistindo, quem está acompanhando, quem está ouvindo. Claro. Fala assim, o que será que é? Não, deu errado. E às vezes a gente fica meio assim, fala. Outro dia alguém falou assim, não devia falar assim. Eu falei, por quê? É um trabalho coletivo, meu filho. Deu errado, deu errado. Aí, pronto. E a gente vê que o Lula tem um pouco esse espírito. Dá pra ver. Eu sei, né? Para quem ouve, pode não ser a melhor coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, enfim, importante o presidente dizer, não estou gostando não, hein? Tinha de ter mais gente aqui. E, claro, os que criticam o governo, os antilulistas, falam, aí, micou, flopou, deu tudo errado. Eles ainda estão magoados com o ato deles que deu errado no Rio de Janeiro. Era para aparecer 1 milhão de pessoas, apareceram 32.700 pessoas, segundo uma medição. Então, o do Lula também deu errado. Talvez devesse ter mais gente ali se o governo estivesse se comunicando melhor, se estivessem mais claras as conquistas do governo, a mudança efetiva na qualidade de vida das pessoas. Porque hoje até a realidade objetiva está sob ataque. Não é? Então, é claro que isso pode ter criado alguma dificuldade para que as pessoas comparecessem ao ato, para que as centrais sindicais, às vezes divididas, muitas delas têm reivindicações que consideram que não foram contempladas. Agora, o Lula falou das suas conquistas, das conquistas do governo. E eu quero conversar aqui para saber, isso que ele está falando é verdade ou é mentira? Quando você estiver conversando com o seu compadre, com a sua comadre, com o taxista, com o motorista do Uber, você tem de saber se aquilo é fato ou não é. Você tem de saber se o que ele está dizendo é verdade. E nós vamos destacar aqui. E eu vou dizer se é ou não, vamos falar de números.